sepulcro vazio, Maria chorando, a pedra removida, um lençol de linho, no jardim do silêncio, soluço se ouvia, Maria reclama o corpo do mestre, pergunta ao jardineiro onde o puseram. Ele responde: Maria, não chores, vivo estou. Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Aleluia! As lágrimas descem, as mãos se estendem, o mestre lhe diz: não me toques agora, vá aos meus irmãos dizer a nova, a grande vitória da ressurreição. Suba ao meu Pai, vosso Pai, suba ao meu Deus, vosso Deus, e para sempre convosco estarei. Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Aleluia! Amém. Como é bom saber que Jesus ressuscitou, né? E que está conosco para sempre. Vamos cantar mais um hino que tem pelo título Renovo. Nós temos orado, irmãs, e temos falado quanto nós temos precisado de um renovo nesses últimos tempos. Este louvor, ele vai falar sobre um renovo que o Senhor Jesus pode nos dar. De uma fonte nas margens das águas, água doce e água salgada, quente ou frio te conhecereis. Se fores crente morno, te vomitarei. Vestes brancas, não vestes manchadas, diante dos meus olhos não se escapa nada. Todavia te conhecereis, se fores crente morno, te vomitarei. Oh, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Oh, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo, me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Como eu te amo, ó meu Senhor, naquela cruz teu sangue derramou, me ungiu e me lavou, com o preço do seu sangue Jesus me comprou. Jesus clamava em altos gritos, naquela cruz rendendo seu espírito, a terra tremeu, o véu se rasgou, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Oh, Senhor,
com todos meus defeitos não te deixarei. Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo, me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Eu cantarei uma linda canção do íntimo da alma e do coração. Eu cantarei louvores a ti, pois tu mereces minha adoração. Oh, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Oh, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo, me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo, me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo, me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Amém. Boa noite aos irmãos mais uma vez, né? E boa noite a todos que estão ao alcance dessa live, de perto, de longe. Que Deus esteja abençoando a cada uma de vocês. E para mim é um prazer estar falando desse grande amor de Deus, da palavra do Senhor, esta palavra que tem sustentado a mim, não só a mim, mas todas as suas servas, todo o seu povo, Deus tem sustentado em plena pandemia, em plena dificuldades, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é, irmãs? Deus seja louvado por isso, também depois de um dia de grandes atividades nossas, né? Deus tem nos trazido para estarmos aqui em comunhão com as irmãs, para junto participarmos desta live. Bom, irmãs, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, as irmãs Orli, com toda a equipe aí, essa sociedade brilhante aí de Belo Horizonte, né? Como a irmã Orli já falou, já nos conhecemos há mais de 40 anos, e Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui juntas, né? E como diz o hino do Inário 347, que amizade, todas as coisas são bênçãos do nosso Deus. E eu quero me apresentar, quem ainda não sabe, né? Meu nome é Elisete, sou da Casa de Oração em Xerém, Rio de Janeiro, esposa do irmão Zés, que é o presbítero da igreja, e tenho 4 filhos, 4 netos, e assim, né? Deus tem nos abençoado, toda a minha família, e creio que a família das irmãs também. Então, nesta noite, eu gostaria de falar sobre uma coisa que acontece muito conosco, uma palavrinha tão complicada e nós estamos sujeitos a ela, cada um de nós, ansiedade, né? A ansiedade, queira ou não queira, todo homem tem. Mas Jesus nos advertiu a não andarmos na ansiedade. Temos ansiedade, nós temos, né? Mas que não permaneçamos a ponto de nos tirar a sentirmos a falta, a presença de Deus em nossas vidas, né? E tudo que tem acontecido conosco, nós temos que saber, devemos saber e sabemos que está no controle do nosso Deus. E a nossa fé, às vezes, nós ficamos assim, meio vacilantes devido à ansiedade que nós deixamos entrar nos nossos corações. E sendo que nós, quando temos ansiedade, a ansiedade nos impede de termos a fé. Nós estamos aniquilando a fé
que devemos ter na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por conta da ansiedade, Deus, ele não nos ouve, porque ele quer de nós confiança, que tenhamos confiança nele. A ansiedade nos traz o quê? Preocupação, irmãos. Quantas vezes nós ficamos preocupados, né? Não colocamos a nossa cabeça no travesseiro tranquilos, confiados em Deus. E a palavra de Deus diz que aos seus amados Deus dá o sono. Nós cremos nisso, nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele faz a parte dele, ele dá o sono. Mas o pegarmos no sono, termos sono, depende de nós, depende de como está a minha comunhão com Deus. Quando nós confiamos verdadeiramente no nosso Deus, nós colocamos a cabeça no travesseiro com a certeza de que o anjo do Senhor está acampando ao nosso redor e que o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus, e que enquanto dormimos, ele estará preparando o dia seguinte para cada um de nós, né? Se assim ele não nos levarmos durante o sono, como temos visto em várias pessoas. A ansiedade excessiva, persistente, ela pode até mexer com a nossa saúde física. Ela pode dar, te vivendo no dicionário, ela pode dar frequência cardíaca e a respiração elevada, rápida e sensação de cansaço. Esses são os sintomas da ansiedade, cansaços, problemas cardíacos. E não só por isso que nós não devemos ter ansiedade, mas porque se assim tivermos ansiedade, nós estaremos desagradando ao nosso Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 6, de 25 a 31. Quem puder, tiver a sua Biblinha aí, que abra para compartilharmos com as irmãs esse texto. Nós vemos Mateus, né, um dos evangelistas. Ele era cobrador de impostos, ele desagradava a Deus, né, cobrando impostos das pessoas, mas um dia ele foi transformado pelo poder de Deus e pôde, na inspiração do Espírito Santo, escrever todas essas palavras quando Jesus disse assim, né, em Mateus 6, de 25 a 31. O versículo 1 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados, ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas coisas. Mas, último versículo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? No versículo 25, nós vemos o próprio Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos, quando
ele, como sendo conhecedor onisciente, conhecendo o coração humano, conhecendo o coração dos discípulos e conhecendo os nossos corações hoje, porque toda palavra que foi escrita foi para o meu, para o nosso ensino, para colocarmos em prática. E ele, conhecendo a estrutura do homem, sabendo que somos fracos, ele sabia que o homem estava sujeito a ter preocupações, a ter ansiedade. E Jesus, com todo amor e carinho, ele pôde dizer aos discípulos e a nós hoje: portanto vos digo, não andeis cuidadosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus estava dizendo que o corpo tem mais valor que o mantimento. Então, nós não devemos se preocupar com nada dessas coisas, porque Jesus é provedor. Nós vemos Jesus provendo ali na Abraão, ali na vida de Abraão, quando pediu seu filho Isaque para o sacrifício. Nós não vemos, a palavra não relata que Abraão desesperou, que Abraão entrou em depressão, que Abraão não confiou, que teve ansiedade, nada disso. Abraão descansou no Senhor, ele confiou. Uma vez eu estava lendo um livro sobre a vida de Abraão e o escritor do livro disse que a fé de Abraão era tão grande, a confiança dele era tão imensa no Deus dele, que ele servia, que ele disse que Deus era capaz até de ressuscitá-lo a Isaque. Então, é isso que Deus quer. Deus chegou também uma vez para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mandar. Não deu endereço, não disse quantos dias de viagem Abraão teria. A única coisa que Abraão fez, confiou e descansou. Ah, mas eu vou deixar meu pai, vou deixar minha família. Não, ele não se preocupou, mas ele confiou. E Deus quer que nós sejamos como Abraão e tantos outros homens de fé. Ah, irmão, mas é difícil ser como Abraão. Abraão foi Abraão. Não, Abraão, Elias, todos são homens sujeitos às mesmas paixões que nós. É porque eles botavam Cristo, o Senhor nosso Deus, em primeiro lugar. A prioridade na vida desses homens era Deus. E se na nossa vida hoje a prioridade for Deus, na nossa casa, buscarmos oração, lermos a palavra, confiarmos, nós não temeremos os dias maus. Estamos passando por dias maus, dias difíceis, mas Deus, o Senhor Jesus falou: eis que eu estou convosco. Então não vamos duvidar, mas vamos confiar no nosso Deus. Então, essa palavra está dizendo a mim nesta noite: ó, minha serva Elisete, ó, minha serva Maria, seja lá quem for, Ana, eu te digo, não se preocupe com nada, porque eu sou o teu provedor. E o versículo 26, o Senhor Jesus nos ensina a tomarmos como exemplo os pássaros. Irmãos, que coisa mais linda os pássaros. Às vezes eu estou aqui no quintal, os pássaros pousam aqui no quintal, voltam, e no mesmo dia, dia após dia, quem está cuidando desse passarinho? Quem está cuidando? Eu não coloco comida para eles, como diz aqui o Mateus, o evangelista Mateus. Eles não têm celeiro, eles não têm mantimento, eles não têm comida, eles não ajuntam celeiro. Mas Deus está cuidando dos pássaros. E o versículo diz que se ele cuida muito mais dos pássaros, vai cuidar muito mais de nós, irmãos. Nós precisamos de confiança, de pedir ao Senhor, se a nossa fé é fraca: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a confiar em Ti. E o Senhor vai nos conceder todas as coisas. E o versículo 27 desse capítulo diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com as suas ansiedades, com as suas preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? A inquietação vai mudar? A preocupação vai mudar
difícil situação, não vai, pelo contrário, vai piorar a nossa situação, tanto materialmente falando, como fisicamente. Então, Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, nós temos Deus com essas três características, né? Com essas três qualidades: presente, poderoso e onisciente. Então, irmãos, nós devemos confiar mais neste Deus, que tudo tem feito por nós. E ele fala no versículo 6 sobre os lírios dos campos. Aqui também, na nossa casa, como as irmãs aí também têm as suas plantinhas, nós vemos, né, irmãs, daí a pouco a gente vê as plantinhas com aquelas folhas lindas, mas daí a pouco brota uma flor. Quem é que faz isso? Quem dá o crescimento às plantas? E a palavra de Deus diz que Deus cuida dos lírios, que hoje tão bonita, tão linda, e amanhã ela seca, é jogada no fogo. Quanto mais nós, que somos a imagem do nosso Deus, né? Então, o versículo 29 agora fala, ainda continuando, que nem Salomão se vestiu como os lírios. Nós sabemos da riqueza de Salomão, nós sabemos que Salomão foi um homem que pediu sabedoria a Deus e Deus concedeu, mas nós sabemos também que ele tinha muitas riquezas, sabedoria, mas diz que nem como Salomão os lírios se vestiram. Nós vemos aí o cuidado, o valor que Deus dá a tudo isso que ele fez, as coisas materiais, as coisas espirituais, são as plantações, as plantas. Deus cuida de nós. Não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. E o versículo 30 fala sobre fé, né, desse capítulo 6. Homens de pequena fé. Será que Deus tem dito isso para mim? Por que duvidaste, né? Homens de pequena fé. A minha fé não tem sido suficiente para Deus me dar aquilo que eu preciso. A minha fé, minha fraca fé, não tem agradado a Deus, porque realmente diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador, que ele existe. Então, a fé é fundamental no nosso dia a dia, para lermos a palavra, nós temos que ler com sabedoria. Uma vez eu ouvi uma pessoa cristã falar assim: irmã, eu leio a palavra e não entendo. Eu pude falar para ela: irmã, primeiro, antes de ler a palavra, peça a Deus sabedoria. Senhor, o que eu não entender na tua palavra, que o Senhor me dê sabedoria. Volta a falar como Salomão pediu sabedoria. Deus disse, né? Ele diz que ele não lança em rosto se nós pedirmos a sabedoria, pelo contrário, ser-nos-á dada. E o versículo 31, né? O que comeremos? O que eu vou almoçar amanhã? O que eu vou jantar? O que nós vamos beber? Primeiro, não sabemos nem se estaremos vivos amanhã, né? Deus sabe de todas as coisas. Eu tive uma amiga que há mais ou menos 5 anos era evangélica, da casa de oração aqui do Rio, não da minha igreja, num outro bairro. Ela foi à igreja no domingo à noite, assistiu o culto, veio para casa com saúde, tudo bem. O marido bem mais doente que ela, tratava do marido, dava as medicações do marido com todo carinho. E chegou no domingo à noite da igreja, jantou, deitou, e o marido levantou e ficou preocupada, né? Madalena, ela chamava. A Madalena não acordou, não levantou até agora, tem que tomar, tem que no dia seguinte, eu tenho que tomar meus remédios, e a Madalena não acorda. Aí ele disse: eu vou lá ver o que está acontecendo. Quando chega lá, irmã, que coloca a mão nela, ela estava geladinha, estava morta. Chegou bem, fez a janta, aí as pessoas, os amigos chegaram lá, e viram, né, tudo, a janta que ela tinha feito. Quer dizer, a nossa vida é assim, né? É como a nuvem que vem e passa, como vapor, né? Que vem e logo passa. Então, por que nos preocuparmos se nós não sabemos nem se vamos amanhecer? Vamos entregar, falar assim: Senhor, o dia de amanhã não pertence a mim. Às vezes, quando eu começo a me preocupar com alguma coisa, o Espírito Santo vem falar no meu coração: não,
Senhor, tu sabes o melhor para mim. Eu tenho que esperar em ti, eu não sei nem se vamos amanhecer, né? Então, Deus tem nos, pela sua misericórdia, ensinado a igreja dessa forma, confiarmos mais nele. E nós vamos abrir a palavra de Deus agora, lá em 1 Pedro, carta de 1 Pedro, né? Capítulo 5, e o versículo 7. Pedro, um homem inspirado por Deus, deixou-nos também este ensino. Ele diz assim, na carta de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7. Olha só, irmãos, que coisa linda que ele pode dizer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lançando sobre ele, quem é esse ele que estava se referindo? Senhor Jesus, Deus, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que eu devo lançar? Porque ele tem cuidado de vós. Vamos lançar, irmão, sobre Deus. Senhor, aqui está, eu estou passando por isso, Senhor. A minha família está passando por isso, seja lá quem for. Meu esposo está enfermo, minha esposa está enferma, seja lá o que for. Senhor, eu lanço sobre ti. Se Pedro falou assim, na inspiração do Espírito Santo, porque Jesus sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós, em certas questões, certas horas, nós não suportamos, nós não vamos aguentar as barreiras, as lutas. Então, ele mandou que nós lancemos sobre ele. É lançar, porque ele tem cuidado. Quantas vezes, ao invés de eu lançar, eu estou preocupada, eu estou triste, eu estou no canto chorando e esquecendo-me que Deus tem cuidado de mim, que Deus tem cuidado da minha família, que Deus tem cuidado dos meus amigos, que Deus tem cuidado da nossa igreja, né? Então, vamos lançar, irmãos, nesta noite, se até aqui eu ou alguém que está me ouvindo está vivendo dias de preocupações, de ansiedade, uma coisa, irmãos, eu vou falar na instrumentalidade do Espírito Santo: leia a palavra. Eu também tenho passado na pandemia, passei por momentos difíceis, Deus sabe, mas ai de mim se não fosse essa palavra de Deus que eu leio. Ela é o nosso bálsamo, ela nos consola, ela nos estimula. O próprio Senhor Jesus, ele venceu ali na tentação, foi através da palavra, quando ele disse a Satanás: ó Satanás, está escrito. Jesus venceu e nós venceremos através da palavra do nosso Deus. Então, nós vemos aqui esse apóstolo Pedro, né, nos ensinando. Se ele falou assim, é porque ele vivia, é porque ele lançava as dificuldades na mão do Senhor. Porque é impossível uma pessoa falar dessa forma, lançar e ensinar se ele não pratica. Se ele falou assim, é porque ele, o apóstolo Pedro, realmente descansava. E nós possamos também, como Pedro, a cada dia, irmãos, lançarmos as nossas dificuldades na mão do Senhor, não preocupados com a nossa saúde, não com medo de ter um problema cardíaco, mas a nossa prioridade seja em agradar a Deus, porque Ele se agrada daqueles que se aproximam dEle com fé. Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6. Filipenses 4 e 6. Diz-nos assim a palavra, o apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Filipenses, né? Ele diz assim, ó, Filipenses 4 e verso 6. Não estejais inquietos, preocupados, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Esse apóstolo Paulo, né, que nós conhecemos, a sua conversão, um homem que perseguia a igreja de Deus, um homem que
pedia cartas às autoridades para matar os servos de Deus, daqueles que falavam da palavra de Deus. Ele foi um homem totalmente transformado e teve muitas experiências com Deus. E aquelas tribulações pelas quais ele vivia, nós vemos lá no livro de Coríntios, quando ele relata, ó, passei por naufrágio, passei por enfermidade, passei por perseguição, passei por isso, por aquilo, mas, irmãos, ele foi um homem que nunca chegou a ter ansiedade, a ter preocupações com a sua vida, embora, irmãos, ele passando por tantas dificuldades, até mais que as nossas, né? Mas ele pôde dizer, não estejais inquietos. Se ele disse assim, foi também porque ele vivia na paz. Ele sentia a paz de Jesus em pleno seu sofrimento. Lá em João 14, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É possível, irmãos, em plena tribulação pelas quais vivemos, o mundo indo de mal a pior, notícias ruins. Vi uma notícia hoje que me deixou muito triste, que as autoridades estão querendo tirar a palavra de Deus, a Bíblia, da escola. O inimigo está trabalhando mais do que nunca, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. E chegou, irmãos, o momento de buscarmos mais a Deus, orarmos pela nossa família, porque Jesus ele não vai suportar estas coisas. O mundo, o povo está irritando, provocando a ira de Deus. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo, mas depende do homem se humilhar e confiar nesse Deus. Então, Salomão diz, Paulo diz, não estejais inquietos. Aqui é um conselho. Então, essa noite, vamos pegar, irmãos, este conselho de Paulo, esta palavra abençoada, por coisa alguma, por nada, nem um exame que eu vou ver amanhã, nem pelos meus filhos, nem por isso, nem por enfermidade, nem pelo meu esposo que está enfermo, nem pela minha esposa, vice-versa. Vamos descansar. Antes, as vossas petições sejam, em tudo, conhecidas diante de Deus. Se eu oro, por que me preocupar? Se as minhas orações, as minhas dificuldades, eu tenho colocado nas mãos do Todo-Poderoso, por que me preocupar? A minha ansiedade, a minha falta de fé vai se impedir de que Deus me ouça, porque Deus só ouve a quem confia nele, né? Através de que as nossas petições podem ser entregues a Deus? Através da oração. Temos nós tido uma vida de oração, irmãos? Temos nós nas nossas casas dobrado o joelho, mas há pessoas que não têm condições, igual nós temos uma irmã lá na igreja, que no trabalho das irmãs, ela sentadinha, ela fala, irmãs, eu não vou dobrar meu joelho porque eu estou com um problema no joelho. Mas ora, irmã, ora sentadinha. Está deitado, está no ônibus, está no avião, irmãos, nós podemos ter uma vida de oração. Nós podemos ter uma comunhão com Deus, porque é isso que renova o nosso espírito, é isso que nos capacita, é a comunhão com Deus. E diante de Deus, pela oração e súplicas, suplicarmos quantas vezes nós estamos passando por um momento difícil, irmão, que temos que suplicar mesmo, pedir o socorro de Deus. Nós vemos Ana, quando ela passou por aquela dificuldade, irmãos, ela nos entregou, ela não deixou que a ansiedade tomasse conta da sua mente, do seu coração. Ela era torturada, ela era provocada pela sua rival Penina, mas ela entregou nas mãos de Deus, ela levou à casa de Deus, vou orar, e ali ela se derramou na presença de Deus, ali ela clamou, e por ela ter confiado, Deus deu a vitória, Deus deu o filho que ela tanto queria, né? Deu Samuel, e depois teve mais filhos. Então, isso aí, irmãos, se nós tivermos com problema, vamos botar o nosso rosto mesmo no pó,
Vamos clamar, porque Deus, aqui essa palavra nessa noite, manda nós clamarmos ao nosso Deus, porque Ele pode todas as coisas. E nós vamos ver também uma mulher, agora nós vamos ver uma mulher que muito ansiosa. As irmãs já devem conhecer bem esse texto, está lá em Lucas, no seu capítulo 10, e no versículo 40 e 41. As irmãs, eu acho que já sabem de quem eu estou falando, uma mulher ansiosa. Era uma casa que Jesus muito gostava de visitar. E eu fico pensando, e a minha casa? E a nossa casa? Será que Jesus tem prazer em ficar? Primeiro a nossa casa, o nosso interior, que é o nosso coração. Deixemos que Ele governe a nossa vida. E a nossa casa? Como está a nossa casa? Tem tido paz na nossa casa? Jesus tem tido prazer de permanecer, não só passar, mas ficar na nossa casa? Na casa de Maria, Marta, Lázaro, ele tinha prazer. Eles eram amigos do Senhor Jesus. Mas teve um dia que ele passou para visita. E no versículo 40 fala assim, Lucas 10, versículo 40 e 41, que Marta, quando viu o Senhor Jesus, se preocupou logo na alimentação. Nós não estamos aqui para condenar Marta, nem o próprio Jesus condenou-a. Ela era uma mulher trabalhadeira, uma mulher que gostava de fazer os preparativos para o Senhor. Mas vamos ver aqui o que fala. Marta andava distraída nos seus afazeres. Quantas vezes, irmãs, nós estamos distraídas nos nossos afazeres? Já começamos, levantamos da cama, agora vou varrer, depois vou passar, vou fazer isso. Vou fazer... Muitas atividades que não lembramos de primeiro agradecer a Deus pela noite, porque deitamos, dormimos e acordamos, o Senhor nos sustentou, e esquecemos de pedir direção para o novo dia. Ficamos iguaizinhas a Marta, preocupada com os afazeres, mas o Senhor está aqui nessa noite para nos ensinar, para nos despertar a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, né? Lá onde nós não lemos esse versículo 33, mas em Mateus fala, no versículo capítulo 6 e 36, buscar em primeiro lugar. E Marta, ela estava buscando agradar o Senhor Jesus, mas não era aquela hora para isso, né? E tinha uma irmã chamada Maria, Marta, no caso, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Enquanto Marta se preparava, se trabalhava para um lanchinho para o Senhor Jesus, Maria tinha ardia o coração em sentar em ouvir o Senhor Jesus. Mas Marta, muito distraída em seus serviços, mas ela aproximou-se e disse para Jesus, Marta, né? Disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe a fazer os afazeres só? Diz-lhes que me ajude. Ela imaginou que Jesus fosse, vai lá, ajuda a sua irmã, realmente, coitadinha. Mas Jesus, ele não é assim. O Senhor Jesus, ele é aquele que fala quando nós precisamos ser exortados, ele não passa a mão na nossa cabeça, ele nos exorta, mas para o nosso próprio bem. No versículo 41, ele disse para Marta, Marta, você está tão ansiosa e fadigada com muitas coisas, Marta. Às vezes nós ficamos fadigadas, ansiosas, mas vamos respirar fundo, vamos contar, como se diz, vamos contar até 10, né? Às vezes eu vejo uma pessoa perto de mim, muito ansiosa, preocupada, fala, respira 10 vezes e vamos respirar, conta 10 vezes, porque isso vai fazer mal no nosso lado espiritual e no nosso físico. Mas o versículo 42, ele respondeu, Marta, uma coisa é necessária. O que é necessário para a sua vida, para a minha vida, não são as coisas materiais, mas as espirituais. Qual é a coisa espiritual? É estar aos pés de Jesus, é ler a sua palavra, é orar constantemente, é estarmos na casa do Senhor aprendendo. Essa tem que ser a nossa prioridade.
porque o salmista, no Salmo 23, ele pôde dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E lá no Salmo 27, verso 4, ele diz, o salmista: uma coisa é pedir, mas não fique só no pedir, mas eu vou buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor, para quê? Com objetivo. Nós vamos à casa do Senhor, vamos encontrar com os irmãos, isso é muito bom, mas a prioridade é aprender no santo templo do Senhor. Então, irmãos, que não sejamos como Marta, mas que sejamos primeiro. Jesus quis ensinar a Marta que a prioridade seria em estar na presença de Deus, em colocarmos as coisas espirituais em primeiro lugar. E lá em Atos, irmãos, no capítulo 17, é um versículo que na pandemia tem me falado muito ao meu coração. Atos, capítulo 17, o versículo 25b, o Pedro fala assim, no Atos, capítulo 17, versículo 25b. Diz assim a palavra de Deus. Atos 17, 25b. Vou ler a parte que eu marquei aqui. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e todas as coisas. Coisa linda, irmãos. Né? Pedro, no seu discurso, ele pôde dizer àqueles homens, aquelas autoridades, tipo assim, ó, se vocês têm essa vida que está em vocês, se vocês estão respirando, se vocês têm tudo isso que vocês têm na vida de vocês, é Deus quem dá a todos a respiração e todas as coisas. Nessa pandemia, quantas e quantas pessoas nós sabemos, amigos, parentes, passaram para a eternidade. Mas chegou a hora deles, né? Deus tirou-lhes a respiração, ele tira e ele dá. E se ele permitiu que ainda nós continuemos na sua presença aqui neste mundo, respirando, dando-nos a vida, é porque ele tem algo a fazer na nossa vida, principalmente no lado espiritual. E sejamos gratos por essa respiração. Eu fico a imaginar, eu falo na igreja, irmãos, coisa linda é o ser humano, é o corpo humano. Pensa bem, irmãos, a sabedoria de Deus nos criar, os nossos órgãos, pulmões e todos os demais, né, nossas partes, nosso corpo funcionando, isso são bênção de Deus. Como eu tenho agradecido, como eu tenho usado meu corpo, nosso corpo, que seja para glorificar o nome do nosso Deus. Então, irmão, nós vamos terminar aqui, né? E agradecendo a Deus por tudo que, mesmo que Ele tem feito, foi muito bom para mim, muito edificante estar com essas amadas irmãs, e que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer a cada dia, e que sejamos mulheres sábias, e a mulher sábia edifica a sua casa, agradecendo a Deus por tudo. Não deixemos que os problemas venham nos sufocar nossa vida espiritual, mas que nós possamos, como o salmista Davi disse, quando me vier o temor, é o Salmo 56, verso 3, vou terminar com esse versículo, quando o salmista Davi diz, quando me vier o temor, a preocupação, a ansiedade, hei de buscar ao Senhor, hei de clamar a Ti. Então, estamos sujeitos, não estamos isentos da dificuldade, da depressão, da ansiedade. Mas quando chegar, nós vermos que nós estamos passando do normal, vamos clamar, vamos fazer como Davi, né? Salmo 53, verso 3. Quando me vier o temor, a ansiedade, clamarei ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço às irmãs mais uma vez. É sempre bom falarmos desse tão grande amor. Não devemos rejeitar as oportunidades, embora muitos afazeres, mas nós não sabemos os dias de manhã. Porque a palavra de Deus diz que tudo que vier nas nossas mãos, irmãos, devemos fazer, porque para o além, para a eternidade,
Onde nós vamos não há obra, e nós temos que apresentar a Deus as nossas obras, para que as nossas obras nos sigam. E mãos vazias não devemos nos apresentar diante de Deus na eternidade. Que Ele possa nos abençoar grandemente e que a família das irmãs, as irmãs, suas igrejas, enfim, seus familiares, sejam todos ricamente abençoados pelo nosso Deus. Amém.